Todos e todas. Antes de mais, espero que este vídeo vos encontre muito bem e cheio de energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Bem, no vídeo de hoje vou dar sequência a alguns conceitos de finanças públicas iniciados no último vídeo, nomeadamente as instituições financeiras portuguesas, que inclui a Constituição Financeira, a Administração Financeira, os instrumentos financeiros, o património do Estado e, por fim, o Orçamento de Estado. Sem mais delongas, vamos lá começar. No que tens ao primeiro ponto, que é a Constituição Financeira, utiliza-se a expressão Constituição Financeira para abraçar o conjunto de preceitos que na Constituição presidem à organização e ao funcionamento do sistema jurídico financeiro português. A chamada Constituição Financeira, dadas as interpretações e as interfaces entre a atividade financeira e as atividades política e social, não pode, portanto, deixar de ter em conta para com ela estar conexionada e a constituição política, económica, social e cultural. Mas a nossa Constituição não procede a um tratamento sistematizado das funções do Estado. Para além da função legislativa e da função jurisdicional, em muitos preceitos da Constituição podem encontrar-se então com maior ou menor clareza manifestações, indicações e até certezas sobre quais são os outros grandes grupos de tarefas fundamentais do Estado, cujo conjunto frequentemente é apelidado, denominado de função administrativa ou então executiva, e em relação a todas as quais as atividades de gestão financeira e de controle externo servem respectivamente de instrumento vital e de garantia social da boa utilização. Relativamente à administração financeira, é muito importante ter presente que o desenvolvimento da atividade financeira pública carece sempre de um suporte organizacional. Isto é, a chamada administração financeira, o qual pode variar de país para país e mesmo dentro do mesmo Estado. Trata-se, portanto, de um conjunto de órgãos e serviços diferenciados dos demais serviços e órgãos administrativos gerais da coletividade, que concentram as múltiplas tarefas técnicas essenciais à preparação, execução e ainda controle da gestão financeira pública, que cabe então à Administração Pública Central, ao Governo e ao Ministério das Finanças. A Administração Financeira, do Estado, que é aquele conjunto de serviços e de órgãos que existem com a missão fundamental e única de ajudar o Governo a preparar e executar a política financeira global do Estado, em especial dos domínios orçamental, monetário e ainda creditício, bem como coordenar as finanças das outras entidades públicas autónomas, as relações financeiras do Estado com as regiões autónomas e a União Europeia e, finalmente, controlar ou tutelar a atividade e a gestão financeira de todas as entidades públicas sujeitas a este controle interno e a esta tutela financeira. Bem, agora no que diz respeito ao ponto dos instrumentos financeiros, primeiro, a estruturação do sistema financeiro é feita por lei de modo a garantir a formação, a captação e a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e também social, o que se encontra previsto no artigo 101 da CRP, Constituição da República Portuguesa. Por outro lado, os parâmetros constitucionais da disciplina legislativa do sistema financeiro têm a ver, por um lado, com a vertente individualizada da poupança e, por outro, as suas garantias e ainda a aplicação dos respectivos instrumentos financeiros. Assim, o sistema fiscal é o conjunto articulado dos impostos e demais figuras tributárias. Tem, por um lado, a questão primordial de ser um objetivo à satisfação das necessidades financeiras do Estado e, por outro, e de outras entidades públicas, conciliando assim e reconciliando também tal desidrato com a repartição justa dos rendimentos e da riqueza, o que está configurado no artigo 103, número 1 da CRP. Por outro lado, a atividade financeira pública, para poder ser desenvolvida, então pressupõe que se tenham tomado decisões financeiras e que exista, portanto, um substrato organizacional e ainda humano que não só as haja preparar, como as vá executar. Mas,
Para que a atividade financeira possa então ter um conteúdo tangível, é muito necessário conhecer, por um lado, quais são os instrumentos financeiros que os decisores políticos podem utilizar para desenvolver a atividade financeira pública, cujo fim é de prover a satisfação das necessidades públicas, individuais ou coletivas que o Estado então se propõe a realizar. No respeitante ao ponto de património do Estado, que é o nosso penúltimo ponto a tratar, é importante ter presente que o património público é cada vez mais fonte de utilidade pública e não apenas de receitas. Isto bastará então para lhe dar relevo no quadro de atuação económica do Estado, que é então repleta de interfaces com as finanças públicas. Pode-se dizer que o património de um sujeito, isto é, o Estado, que é também um sujeito, consiste no conjunto dos seus bens, tanto duradouros como não duradouros, em contraponto com um conjunto das responsabilidades que lhe correspondem. Tem então um ativo, que é constituído pelos bens, e um passivo, que é integrado pelas responsabilidades. Agora, no que tange ao último ponto deste vídeo, que é o orçamento do Estado, por orçamento de Estado entende-se um instrumento privilegiado do planeamento e da execução da atividade de gestão financeira a desenvolver durante em princípio um ano, pela administração central e o seu órgão de cúpula, o governo. É um quadro então geral e básico de toda a atividade financeira, já que por seu intermédio se procura fixar a utilização de dinheiros públicos. O orçamento é simultaneamente a previsão económica ou plano financeiro das receitas e despesas do Estado para o período de um ano, normalmente, e a autorização política deste plano, visando garantir quer direitos fundamentais dos cidadãos, quer o equilíbrio e a separação de poderes e ainda a limitação dos poderes financeiros da administração para o período orçamental. Por hoje é tudo, chegamos ao fim de mais um vídeo. Quero mais uma vez agradecer-vos por estarem desse lado. Já sabem, não se esqueçam de subscrever ao canal se ainda não fizeram, de ativarem o sininho, de comentar, gostar, de forma a fazer o meu e nosso canal crescer. Muito obrigada e vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!